Então, nós temos um tipo de problema desse que apresenta vantagens em ser resolvido usando métodos de energia. Uma estrutura que é plana, um carregamento transversal. Isso aqui é um caso bastante simples ainda. É um problema isostático. A gente podemos começar pelas reações e, normalmente, o melhor, mais adequado é ser sistemático. A gente começa indicando todas as possíveis reações em cada apoio, depois vai buscando os valores delas uma a uma, né? Então, como é que é muito simples, só tem essa força em Y, solicitação, então uma única reação em Y. Quanto aos momentos, ainda a situação é razoavelmente simples. A gente pode lembrar que, por definição de momento, aquela definição vetorial, que é o quê? É o produto vetorial de um braço de alavanca vezes o vetor, do vetor braço de alavanca, ou o vetor posição, entre a referência e o carregamento, e o vetor da força. Então, por característica do produto vetorial, o resultado ele é sempre perpendicular a essas duas entidades, perpendicular ao vetor posição e perpendicular à força. Então, por exemplo, se a gente tem, digamos que a gente esteja procurando aqui a reação de momento mx. Então, se nós temos uma força que está em y, não vai interessar um braço alavanca que está também em x. Então, vai interessar apenas o braço alavanca que está na outra direção, que é z. Então, a gente pode, com algum cuidado aqui, obter rapidamente essas duas reações. Quanto ao MY, já se sabe inicialmente que é zero, porque o único carregamento que tem é isso aqui que está em Y, então não pode ter uma reação de momento em Y. Então nós ficamos só com basicamente esses dois momentos aqui. Esse aqui vai gerar cortantes em alguns lugares, mas nós vamos sempre fazer os cálculos, via de regra, ignorando a energia de deformação cisalhante devido ao cortante. Então, uma vez feito isso, nós podemos ir para uma etapa seguinte, que é método das seções, determinação de esforços. Então, se nós fazemos um corte numa posição arbitrária do trecho AB, indicando aqui as reações, quer dizer, uma F e FB, que é a reação de momento, e aqui também é bom indicar todas as possíveis 6 componentes de esforço. Apenas que também aqui, para simplificar até um pouco a figura, a gente já sabe que se você faz somatório de momento, né, em relação a essa seção aqui, o que você vai ter vai ser momento, por exemplo, Z, que vai dar esse momento que é fletor. Aqui é um caráter de flexão nesse esforço. Então, vai ser unicamente devido a esse F aqui, né? Fx menos A. O momento torsor, esse momento torsor aqui, ele vai ser diretamente igual a essa reação de torção que tem ali, e vai ter um outro momento fletor, agora nesse outro trecho. BC, de novo, um corte arbitrário, das 6 componentes aqui, vai ter apenas um cortante, que eu nem indiquei aqui, e esse momento fletor aqui. Bom, visto isso, nós vamos ter... Então, nós temos 3 parcelas de esforços aqui, de momento. Então, nós podemos verificar, decompor essa energia nas 3 contribuições. Uma contribuição de flexão aqui, outra de torção aqui, e outra de flexão nesse trecho aqui. Tá? Que são essas 3 parcelas. Quer dizer, a flexão em AB, aqui, contribuição do momento torsor também em AB. Isso a gente já pode pegar uma expressão já fechada, porque esse momento torsor é constante no trecho. Então, aquela integral, diretamente, ela resulta nisso. E flexão no trecho BC. Então, trazendo esses esforços para cá, a gente poderia, por exemplo, lembra, a gente poderia buscar, fazer a integração disso e encontrar uma expressão fechada para a energia de deformação e depois aplicar o segundo teorema de Castiliano. No entanto, aqui nós vamos usar aquele procedimento que é mais simples. Antes de integrar, nós já vamos diferenciar.
Então, nós já vamos aplicar aqui o teorema, quer dizer, o deslocamento transversal aqui dessa seção C é derivada da energia em relação àquela força que é aplicada ali, o F, dessa maneira. Então aqui eu posso derivar o integrando aqui em relação a F, o que vai dar essa expressão aqui, e substituindo o F, a derivada aqui, aparece isso, depois integrando e simplificando se chega nessa expressão aqui. Tá? Vamos continuar com alguma coisa um tanto mais interessante. Pórticos. Só para relembrar vocês, eu não sei se alguém já definiu para vocês o que significa um pórtico, né? Pórtico é uma estrutura espacial, pode ser plana ou tridimensional, digamos, seria algum tipo de análogo à treliça, isto é uma estrutura constituída por barras, com a diferença que as barras não são unidas por rótulas, elas são unidas de maneira, por exemplo, soldada, né? Existe uma continuidade nas uniões entre as barras. Então, na verdade, os elementos vão se comportar principalmente como vigas. Então, por exemplo, se torna possível você ter uma estrutura como essa. Tá? Ela, por si, ela é capaz de suportar flexão, o que é diferente da treliça. Virtualmente, depois de muito tempo, já não existe mais estruturas construídas de forma rotulada, como aquela treliça tradicional. Tá? Praticamente tudo é construído dessa forma, quer dizer, suportando flexões. Então, no caso esse aqui ainda é isostático, nós podemos buscar, por exemplo, o deslocamento horizontal aqui nessa seção, e a gente segue os passos. Como ela está em balanço, aqui a gente praticamente nem precisa previamente encontrar as reações. A gente pode fazer os cortes e tomar o lado direito em relação ao corte, que seriam esses 3 cortes aqui. Esse corte do trecho AB, um corte no BC e outro no CD. São essas 3 figuras aqui. Então, se a gente faz o corte aqui em AB, numa posição Y arbitrária, depois a gente faz equação de equilíbrio de flexão. Em relação a essa própria seção, termina aparecendo essa expressão aqui, para o momento fletor em AB. Se a gente faz o corte agora do trecho BC, o momento fletor, esse aqui, inclusive é constante. E um corte em CD, vai aparecer só esse toco aqui se eu tomar o lado direito, e esse momento vai ser F vezes R, onde aqui eu tomei uma nova coordenada, R com origem em D. Então fica dessa forma. Vocês podem observar que aqui foi, até certo ponto, suprimido algum esforço. Vocês estão percebendo que, além de ignorar o esforço cortante, eu também estou ignorando o esforço normal, né? Onde que teria esforço normal aí? Ali no lado BC? Isso, em BC. Na verdade, isso aí vai ficar como um exercício para vocês incorporarem o efeito desse esforço normal aí, do problema. Para ver qual a influência que vai ter o esforço normal se você incluir aqui, qual vai a influência que ocorrerá no deslocamento horizontal aqui de D. O que vai acontecer, que espero que vocês confirmem, é que vai ser muito pequeno, numericamente. Vai ser 1 ordem, 2 ordens de grandeza menor. Uns 10, 100 vezes menor a parcela que vai vir associada a esse esforço normal aqui. Por quê? Porque elementos eles são muito menos, quer dizer, são muito mais flexíveis em flexão do que em extensão. Então, o que nós vamos fazer? Vamos considerar agora que a energia de deformação da estrutura é a soma das energias em cada um dos 3 trechos, cada uma das partes aqui. Então, usamos a mesma expressão, nós vamos integrar o y desde 0 até isso aqui, até A. Depois, integrar no trecho BC o x de 0 até B. E depois integrar no trecho CD, R de 0 até C.
E trazendo esses momentos para cá, nós temos isso. Na verdade, o que eu fiz? Novamente, fiz a aplicação do teorema de Castiliano aqui antes de fazer as integrações. Então, eu derivo isso aqui em relação a f, aí fica tudo isso, e substituindo os momentos e tudo, fica uma coisa mais simples e pronto. Simplificando, chega-se nisso. E colocando os valores numéricos que tem no enunciado do exemplo, você chega nessa medida aí. Se não me engano, esse aqui tem 1 metro, não sei quanto. E aí vocês vão refazer e vão descobrir qual é a correção que haveria aqui se eu incluísse na solução do problema mais uma quarta parcela que viria aqui, correto? Mais uma parcela de energia do trecho BC proveniente do esforço normal. Claro, o esforço normal em BC vai ser próprio F, é uma constante, seria facilmente incorporável aqui. Vamos passar para outro tipo de situação. Arco delgado. Normalmente, se você tem uma viga curva, se essa espessura for um tanto grande em relação ao raio de curvatura, normalmente essas equações que nós temos, obtidas durante a disciplina, não vão funcionar, ou vão fornecer resultados com um erro um tanto além do que se poderia admitir, correto? Então, existe outros tipos de formulação que permite tratar com a viga curva espessa. No entanto, se a gente tem uma viga curva, porém, que ela é delgada em relação ao raio de curvatura, coisa que vai acontecer muito em mecanismos, em pequenos componentes de máquinas, de mecanismos de precisão, né? Uma mola, por exemplo, helicoidal, coisa assim. Então, você consegue usar as mesmas fórmulas, por exemplo, de flexão que nós vimos, que foram desenvolvidas para o componente reto, você consegue também aplicar para, por exemplo, obter tensões ao longo da altura. Por exemplo, um caso desse aqui, a viga é curva, uma carga transversal. Então, você vai ter, através da espessura, na direção radial, também uma variação de tensões normais, só que a tensão normal está na direção tangencial, né? Que vai variar de maneira aproximadamente linear através da espessura, com uma linha neutra aproximadamente em cima do centroide. Então, vai ter algum erro por causa da curvatura, mas não será um erro tão grave. Por exemplo, aqui nós vamos usar essas mesmas formulações que nós temos de energia do teorema de Castiliano, como se ela fosse, digamos, até certo ponto, reta, né? Então, esse problema aqui, vamos dizer, 1/4, quer dizer, 90 graus aqui esse arco, um arco de circunferência com um raio de curvatura constante, uma espessura uniforme, uma força F aqui transversal. Nós queremos, por exemplo, o deslocamento horizontal e vertical aqui. Claro, esse ponto não só ele vai deslocar para baixo, mas ele vai tender a andar para a esquerda também, né? Vamos dizer que nós queremos isso. Nós poderíamos também buscar qual o ângulo de flexão dessa seção, né? Mas nesse momento vamos ficar com essas duas grandezas aí. Então, o que a gente faz? A primeira observação é que nós estamos buscando um componente de deslocamento aqui numa direção que não tem carregamento concentrado aplicado. Então a gente faz aquele truque que a gente já fez antes. Nós aplicamos uma força horizontal aqui, fictícia, que depois a gente vai, no final, alocar como nula. Mas no momento ela é um valor literal, a gente não precisa saber o valor dela, como também não precisamos saber o valor de F. Então a gente coloca as duas forças ali. Você observa que nós estamos prevendo que o deslocamento desse ponto vai para cá, né? Fazendo uma ampliação, então nós temos um deslocamento delta, que vai ter uma componente vertical e outra horizontal, que nós estamos buscando. Bom, de qualquer forma, do ponto de vista de forças, nós temos as duas forças aqui, fazemos um corte, usamos o método das seções, já que é um problema também isostático. Então, corte aqui e fazemos um diagrama de corpo livre de um dos lados, aqui do lado esquerdo do corte. Carregamento aqui e os esforços. Como é um problema plano, basta a gente colocar esses 3 esforços. Esforço normal, que aqui vai ser tangente ao arco, o esforço cortante, que está na direção radial, e o momento fletor, que está na direção, no sentido Z. O Z é transversal. Temos aqui
a tríade de eixos x, y e o z transversal. E aqui um pouco de trigonometria vai conseguir dar conta de achar essas reações. Quer dizer, se a gente faz somatório, o cortante nós vamos ignorar, mas também vocês podem resolver novamente o problema, incluindo esse cortante e esse normal aí. O efeito vai ser realmente bem pequeno, nesse caso. Então, se a gente se concentra aqui no esforço de flexão, somatório de momentos em relação à própria seção S, isso aqui vai ser, quer dizer, esse momento aqui, mais F vezes essa distância aqui é o R seno de θ, e mais ainda o G vezes essa distância aqui. Essa distância é o R total menos isso aqui, que é R cosseno de θ. Então, termina aqui o esforço e fica dessa forma aqui. Então, você pode escrever energia de deformação, daquela maneira usual, e a diferença que nós vamos... Isso aqui era aquela expressão que nós tínhamos quando a viga era reta, né? Nós integrávamos aquela reta ao longo da extensão. A diferença é que aqui nós precisamos, lembra, integrar sobre o volume do corpo. Então, você pode pensar que a parte da integração do volume, através da espessura, já foi feita. Por isso é que aparece esse momento de inércia aqui, por exemplo. Então, para completar o volume, o que de fato a gente tem que fazer é integrar ao longo do arco. Esse arco, como o raio é uniforme, fica simples. O elemento diferencial de arco é R dθ, sendo que R é constante, e o θ vai variar de 0 a π/2, correto? Feito isso, a gente pode ir diretamente ao teorema de Castiliano. O A, a componente U, vai ser simplesmente a derivada disso em relação a G. Depois de feita a derivada, nós podemos agora impor G igual a 0. Então, trazendo aquilo lá de cima, nós vamos ter uma expressão como essa, depois simplifica, e simplifica mais ainda, vai ficar nesse ponto. Quando você acaba de integrar, simplificar e colocar G igual a 0. Aqui, esse momento de inércia, a gente tem que tomar cuidado com, digamos que isso aqui seja uma seção retangular, né? Se essa direção aqui, essa dimensão é H e a outra transversal é B, então, como essa flexão acontece nesse plano, o momento de inércia que interessa aqui é BH3/12. Continuando a mesma coisa, nós podemos fazer para encontrar o deslocamento VA, o deslocamento vertical aqui. Simplesmente deriva energia em F e aplica G igual a 0, simplifica e se tem a resposta. Existem diversos exercícios propostos envolvendo arcos, né? Isso é bom para exercitar um pouco da visão, a capacidade de interpretação em problemas que não sejam simplesmente com componentes retos. Então, esse caso aqui, a curva, o arco, né? Ele é hiperestático. Tem 3 reações aqui, e aqui tem uma reação, já que o apoio impede deslocamento horizontal, então tem uma reação que chamamos de G, e também esse apoio ele impede rotação em torno desse ponto. Então vai ter uma reação de momento M. Então essas 5 reações são incógnitas. O que nós fazemos? Similar ao outro problema isostático que nós tínhamos feito antes. Quer dizer, a gente vai usar o próprio teorema de Castiliano para encontrar, digamos, as reações excedentes. Excedentes por quê? Porque nós temos aqui 3 equações de equilíbrio global. Então, tem 2 reações aqui, digamos, excedentes, 2 apoios redundantes. Então, nós podemos fazer um corte aqui, numa seção arbitrária, método das seções, e vamos determinar uma expressão para o esforço de momento em termos de tudo isso aqui. Quer a gente conheça, quer não conheça essas reações aqui. Então, você tem uma expressão aqui envolvendo reação de momento, envolvendo o carregamento conhecido e a outra reação. Aí você representa aqui a energia de deformação e já em seguida aplica o teorema de Castiliano, seguindo aquele mesmo procedimento. Quer dizer, diferenciando isso aqui em relação a G, você vai ter uma expressão para o A, para o deslocamento
componente horizontal ali. Então, a componente horizontal do deslocamento, o teorema de Castiliano vai nos dar como a derivada disso em relação a G, o que, fazendo e simplificando, chega nessa expressão. Observa que essas forças aqui não são fictícias, né? Essa é uma diferença. Esse Mzinho, esse Gzinho não são forças fictícias. Apenas que são incógnitas nesse momento, mas elas são não nulas. Tá? Então, nós estamos fazendo aquele procedimento de usar o teorema de Castiliano para achar essas reações. Então, na primeira fase, a gente usa o teorema para obter uma equação que dê o deslocamento horizontal nesse apoio. Usa o teorema de novo para obter o deslocamento vertical, que é derivar essa energia em F. E usa uma terceira vez para encontrar o ângulo de flexão nessa seção aqui, que vai dar isso aqui, derivando energia em relação ao Mzinho, a esse Mzinho aqui. Então, nós temos três expressões para três deslocamentos pontuais. O que nós temos que incorporar agora de informação são as condições de contorno, que são que o A é igual a zero, na verdade, esse UA se sabe que é zero, e esse alfa A se sabe que tem que ser zero. Então, nós passamos a ter um sistema com duas equações, essa e aquela, em termos de duas incógnitas, que é o Mzinho e o Gzinho, que são as duas, quer dizer, os valores de Mzinho e Gzinho que tornam o A e alfa A nulos são exatamente as reações desse problema original aqui. Tá? Nós já tínhamos feito isso uma vez no final da aula passada, correto? Então, resolvendo, nós temos duas equações, duas incógnitas, e se resolve isso aí, no caso, encontra essas duas reações aqui, as expressões para elas, em termos agora de coisas conhecidas, força e o raio. Conhecida agora as reações, a gente pode trazer de volta para essa segunda expressão aqui. E aí nós teremos uma expressão fechada para o que era o objetivo inicial do problema, que era encontrar o deslocamento transversal aqui em A. Vai dar essa expressão aqui um tanto grande, correto? Continuações possíveis, dependendo do interesse, seria identificar as demais reações que você pode obter escrevendo o equilíbrio global, as três equações de equilíbrio global. Você já podia ter escrito antes, mas agora você consegue de fato resolver, porque agora você já conhece as reações, então você vai obter as outras três. Aqui eu não coloquei de forma explícita, teria que substituir tudo isso aqui dentro, então eu simplesmente daria expressões compridas, correto? Alguma dúvida até aqui? Ô, professor, eu só fiquei com uma dúvida ali no Mzinho. Por que o apoio fornece Mzinho? Não é um rolete? Não, você está vendo algum rolete aqui, você está vendo dois roletes. Esses dois roletes aqui, eles só permitem deslocamento relativo, deslocamento. Ah, sim. Daí, Mas tá. digamos, eu teria que colocar um terceiro rolete aqui na ponta, ou um triangulinho, que aí seria uma possibilidade de articulação, mas aí não tem. E daí fornece momento de... Nesse caso aí vai ter uma reação de momento, e depois vai ter um esforço de momento nessa seção aí. Na lista de exercício, você vai ser convidado a resolver o outro problema, que tem, além disso aqui, também tem um roletezinho aqui. Beleza. Obrigado, professor. Vamos pegar outra classe de problemas, que a gente já viu um pouco, quando a gente estava fazendo integração da curva elástica, né? Quando você tem molas internas, elementos que são bastante curtos, que unem, por exemplo, dois elementos também flexíveis, digamos, duas vigas unidas entre si por algum tipo de junção que tem uma certa constante de mola conhecida. Isso poderia ser uma junta de borracha ou alguma outra coisa de um material mais flexível do que essas duas vigas aqui. Então ela vai contribuir. Se eu aplico uma força aqui, o deslocamento transversal, a rigidez do conjunto, vai ser bastante influenciada pela rigidez
K dessa mola aqui. Então nós vamos resolver como se não houvesse distância entre essas duas extremidades. Entre B e C não há praticamente distância que nós vamos levar em conta. E essa mola também vamos considerar que ela impede deslocamento transversal relativo. Então o deslocamento em C, o VC e o VB, vamos dizer que sejam iguais. VB e VC vamos considerar iguais. Porém, claro, é uma mola flexural, esse ângulo de inclinação aqui à direita pode ser diferente do ângulo de inclinação à esquerda, entre as duas vigas. É por isso que é uma mola flexural, né? Ela vai suportar um momento fletor aí. Então, esse θ à direita é diferente, a princípio, do θ à esquerda. A relação, quer dizer, nós vamos ter um delta θ da mola. Seria a diferença de θ entre as duas extremidades da mola. A relação entre o delta θ e o momento aplicado entre as duas extremidades da mola é justamente a constante de rigidez da mola. É como se isso aqui é o análogo àquela mola tradicional extensional, né? Em que a variação de comprimento é proporcional ao esforço, a força aplicada axial. Aqui, em vez de força, tem o momento, em vez de variação de comprimento, a variação de ângulo entre as duas extremidades da mola. Então, isso aqui é o que se pode chamar de uma relação constitutiva da mola. É uma relação, até certo ponto, não é entre tensão e deformação, mas entre carregamento e deflexão. Tá? Então, de qualquer forma, a mola também ela armazena energia. Né? Você percebe? Nós identificamos a maneira de calcular a energia de deformação armazenada num segmento de viga, devido ao momento fletor, ou devido ao momento torsor. Né? Para o caso de uma mola, a energia é uma mola flexural, a energia de deformação que ela armazena é obtida dessa forma aqui, meio de o momento fletor vezes a variação do ângulo. Então, substituindo essas expressões aqui da relação constitutiva, que a gente pode eliminar, por exemplo, o delta θ, em termos do momento, então fica o momento ao quadrado sobre 2K. Então, agora a gente já tem uma expressão para energia de deformação da mola, e antes a gente já tinha maneira de calcular a energia de deformação devido à flexão em viga, numa e na outra. Preliminarmente, a gente precisa encontrar a expressão para o esforço de momento fletor na viga. Como o deslocamento transversal aqui só tem um carregamento, basicamente, do ponto de vista de viga, isso aqui é uma viga única. Do ponto de vista de esforço na deflexão, vai fazer um corte aqui e tomar o lado direito, ou um corte aqui e tomar o lado direito, a equação vai ser a mesma, que é essa equação aqui. Se você considerar que L é o comprimento total, então, qualquer que seja a seção, em qualquer lugar aqui, o esforço vai ser dado como F, L menos X, certo? Essa expressão aqui, ela vai dar o esforço de momento em qualquer local ao longo dessa extensão, inclusive nesse local aqui onde tem a mola. Veja que o esforço nesse problema mesostático ele não depende de como é que a rigidez varia ao longo das seções. Por exemplo, se isso aqui fosse grudado uma viga na outra, soldado, isso não ia importar em nada na expressão do momento fletor. Como é que eu sei que não ia importar? Porque se eu aplicar o método das seções em qualquer lugar, vai dar a mesma coisa, vai dar a mesma expressão. Então, se eu faço um corte aqui exatamente em x igual a L1, eu terei, por equilíbrio, por exemplo, do lado direito, que o momento aqui vai ser F vezes L2. Não é isso? Que é essa expressão aqui. Então, isso aqui vai me dar ao próprio momento suportado, transmitido pela mola. F vezes L2. Então, com isso, eu já tenho tudo. Os esforços em todos os lugares. E aí, vamos partir para a energia de deformação, que vai ter 3 parcelas, né? Uma devido à viga 1, outra devido à mola e outra devido à viga 2. Que são essas 3 parcelas aqui. Então, para a parte de viga, a gente pega aquelas equações que já usamos várias vezes. Então, a integral aqui na primeira viga, a integral na segunda viga. A equação que tem em cada viga é igual uma a outra, nesse caso, bem mais simples. E, praticamente, a gente poderia integrar isso aqui só
de 0 até L, o L total, sem ter essa segunda integral aqui. E tem a parcela de energia devido armazenada na mola, que é isso que nós colocamos aqui. Bom, de qualquer forma, está aí. As coisas são muito simples. Nesse caso aqui, não me custou integrar logo e chegar numa expressão fechada para a energia. E aí podemos ir para o teorema de Castiliano, o deslocamento em D é derivado da energia em F. E aí fica banal, chegamos aqui na solução. Você pode ver que uma parcela desse deslocamento é isso aqui que depende só da viga, digamos, desse pedaço de viga e daquele. Só que houve um extra de deslocamento aqui. É um extra positivo. Quer dizer, se isso aqui tudo é positivo, isso aqui também é positivo. Então, na realidade, qual foi a contribuição da mola? Aumentar a flexibilidade da estrutura, ou de outra maneira, reduzir a rigidez da estrutura. Isso muitas vezes se faz, coloca uma mola exatamente para reduzir a rigidez. Uma coisa muito dura não dá muito certo. Imagina você ter um carro que nem carroça, que não tivesse molas. Você coloca a mola exatamente para gerar um extra de flexibilidade. E com isso aí você geralmente consegue reduzir a força de impacto, força de inércia e coisas assim. Tá? Você pode observar aqui que se você elevar a rigidez dessa mola aqui ao infinito, vai tender a quê? A uma junção soldada entre essas duas extremidades. Né? Então, se essa mola vai ao infinito, vai virar só a rigidez da viga, que é esse termo aqui que a gente já conhecia. Já é conhecido nosso. Aquele lá que está nas tabelas dos apêndices, de soluções já prontas, de uma viga em balanço, com uma força transversal na ponta. Qual é o deslocamento máximo? É exatamente isso aqui. Então, é o que você obteria se você crescer bastante a rigidez dessa mola. Vamos lá. Mais um exemplozinho, um pouquinho mais elaborado. Nós fizemos uma coisa parecida usando métodos de integração. Né? Vamos ver. Nós temos uma situação em que essa viga está engastada ali, ela suporta uma força transversal, porém tem uma certa ajuda aqui com essa mola. Então essa mola vai terminar adicionando rigidez no sistema. Né? Uma primeira coisa a se observar é que o problema agora é hiperestático. Você tem realmente duas reações não triviais aqui e mais uma no apoio da mola. Mas isso aqui vai ser resolvido com uma certa facilidade, simplesmente montando um sistema de equações simultâneas. Vamos dizer que a gente queira o deslocamento transversal em C e em B. Só que no meio do caminho nós vamos precisar também das reações. Então como é que a gente faz? Faz de conta que ignora o fato de que a gente não conhece as reações e simplesmente parte direto para usar o método das seções e escrever os esforços em termos de uma das reações. Então vamos elencar aqui essa reação aqui que vai ser aquela que vamos usar para representar os esforços. Então, se nós fazemos o corte em AB, tomamos o lado direito, vai aparecer só essa reação, vai dar essa expressão aqui. Se fazemos o corte aqui em BC, tomando o lado direito, vai dar só isso. Você vê que tem três partes nessa história. Eu posso usar o método das seções fazendo um corte aqui, olha, através da mola. E se eu tomar o lado direito aqui, eu teria uma equação de equilíbrio também, de forças axiais, que vai me dar o esforço normal na mola, que vai ser igual também a essa reação RD. Perceberam isso? Ver o método das seções é uma coisa poderosa. Até mesmo num problema hiperestático como esse. Ele permite organizar muitas ideias, porque ele não permite praticamente erro de interpretação. Eu fiz um corte aqui, dividi a estrutura em duas partes. Pronto, cada parte tem que estar em equilíbrio, ou estático ou dinâmico. Tá? Então, nesse caso, agora nós temos os esforços em cada uma das partes da estrutura. O que nós vamos? Nós vamos esperar energia. A energia armazenada na mola é uma mola axial. Ela vai ser também a força na mola, o alongamento dela, sobre 2. Tá?
sendo que esse alongamento é a diferença de deslocamento, no caso aqui, transversal, entre B e D. Então, é VB menos VD. É claro que depois VD nós vamos identificar como nulo, quando a gente impor, quando nós impusermos condição de contorno. Mas, por enquanto, numa mola qualquer, o que importa é a diferença entre os dois deslocamentos. Então, por fim, a relação constitutiva da mola, que é a relação entre o esforço nela e o alongamento, dado pela constante da mola. Isso aqui é uma mola, então, uma relação linear. Nós estamos considerando que seja uma mola linear. Você pode ter também uma mola com comportamento não linear, entre força e alongamento. Bom, continuando. Energia de deformação. Se a gente tinha, inicialmente, né, basicamente isso aqui seria o trabalho realizado por uma força na extremidade da mola. Se a gente incorpora a relação constitutiva, nós vamos ter isso aqui como energia armazenada na mola, já que é conservativo o sistema, quer dizer, não estamos prevendo dissipação de energia devido à geração interna de calor, coisas assim. Então, todo o trabalho que se aplicou uma força externa na extremidade da mola e essa força se move, isso é um trabalho que se aplicou com esse valor aqui. E esse trabalho inteiro é armazenado no material da mola como energia de deformação interna. Então, eliminando aqui, no caso, o alongamento, você passa a ter energia em termos só do esforço, que é essa expressão aqui. Então, em seguida, a gente pode calcular a energia da estrutura inteira. Energia, então, no trecho AB, no trecho BC e aqui na mola. E aqui, nesse caso, eu já resolvi aplicar direto aqui o teorema de Castiliano, o segundo, e diferenciei isso aqui duas vezes. Veja, eu diferenciei em relação a RD para encontrar o quê? O teorema vai me dar o deslocamento em D. Né? E se eu diferenciar essa energia em relação ao F, eu terei o deslocamento em C. Então tá, diferenciando esses momentos, etc., depois integrando, simplificando, se chegou a isso aqui. E também para o VC chega nisso. Ambos os deslocamentos estão em termos de RD, que é aquela reação que ainda é incógnita. Está aqui o RD também. Então agora a gente passa para a fase de impor condição de contorno, no caso aqui uma condição cinemática, de que VD tem que ser zero. Então nós resolvemos essa equação aqui, agora não é mais um sistema de equações igual no problema anterior, nós tínhamos duas reações incógnitas, então chegamos a um sistema de duas equações. Agora tem uma reação incógnita, uma reação redundante, e temos apenas uma equação que vai produzir o resultado. Resolvendo essa primeira equação aqui, nós vamos ter a expressão para RD, que é isso. Se a gente traz isso aqui de volta para cá, nós vamos ter uma expressão fechada para o deslocamento em C. Pronto. Se a gente quiser, por exemplo, o deslocamento em B, fica até mais simples, porque da própria relação constitutiva da mola, e se a gente sabe que o VD é zero, e nós sabemos a expressão do momento, quer dizer, nós temos que o VB, nessa extremidade da mola, é igual a essa reação que é a própria força na mola, dividido pela constante da mola. Então, nós temos aqui uma expressão para o deslocamento em B. Ali, nós obtivemos isso até sem ter que usar o teorema de Castiliano, né, para resolver isso aí, correto? E aí nós concluímos essa parte de casos e exploração de como usar o método de energia, como usar o segundo teorema de Castiliano.